Bem-vindos ao mais um vídeo aqui do canal, Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vim trazer uma lista aqui pra vocês, mano, com 7 personagens que foram expulsos de Friends, mano, de uma forma muito bizarra. Se você já assistiu Friends algumas vezes aí na sua vida, você provavelmente também percebeu isso, né? No mínimo achou estranho, e agora que eu vou falar, você vai pensar, putz, mano, realmente, que idiota esse jeito que inventaram pra esse personagem sair da série. Você vai ver, eu vou trazer 7 personagens aqui que, mano, é injustificável. Parece que Friends, apesar de ser uma série perfeita, ela não sabia se despedir de personagens coadjuvantes ou, sei lá, achava engraçado tirar alguns personagens assim, de uma forma tão bizarra como esses que eu vou falar aqui pra vocês. Ficou estranho esse tema? Não entendeu ainda muito bem como é que vai funcionar? Então já vou começar com o primeiro exemplo aqui, o Pete Becker, ex-namorado da Mônica. Vocês lembram? Acho que é lá pela 3ª temporada, 2ª, não lembro exatamente, mas é aquele cara milionário que ela começa a namorar. Vocês lembram dele? Ele era um personagem que eu gostava bastante, pra ser sincero. Ele era muito carismático, muito legal, sabe? Muito simpático. E eu curtia ele no meio da turma, todo mundo ali gostava dele. E para pra pensar, Friends criou uma história pra ele, sabe? Vários episódios foram construindo todo um negócio muito louco. Ele entrou na série e começou a gostar da Mônica, se interessar por ela, e começou a tentar conquistar ela. Aí comprou um restaurante só pra deixar ela como chefe, e depois de muito esforço, a Mônica tentava gostar dele, mas não conseguia se sentir atraída, e vários episódios depois, finalmente, eles ficaram juntos. Aí ele levou ela pra almoçar em outro país, né, comer, acho que foi na Itália, na França, não lembro, e aí os dois saíram juntos, e começaram a sair, começaram a namorar, e tava ficando mó legal, e isso foi durando vários e vários episódios, acho que uns 4, 5, 6 episódios ali, não lembro mais ou menos, e foram construindo meio que numa linha, sabe? Ele foi crescendo cada vez mais, ganhando mais espaço na série. De repente, chegou um episódio que eu vou chamar de episódio da queda. Ele foi subindo na história, de um episódio pro outro, ele caiu. E como é que isso aconteceu? Depois de muita construção, de muita base na história desse personagem, ele simplesmente, de uma hora pra outra, decidiu virar lutador de UFC. E aí ele apanhou, aí depois foi pra uma outra luta, apanhou, a Mônica falou que não ia conseguir ver ele apanhando e que era pra ele escolher a luta ou ela. E ele escolheu a luta. Mano, ele teve um maior trampo pra conseguir conquistar a Mônica, e agora que ele tava com ela, ele simplesmente largou de mão pra lutar o UFC, velho. Você percebe que não faz sentido se a gente trazer isso pra uma história real? Do nada, sabe? E teve aquela desculpa de que ele já conquistou todo mundo dos negócios, que ele conquistou tudo no mundo do amor, porque ele já tinha a Mônica, agora ele queria conquistar o mundo físico. Mas ele não tinha conquistado o mundo do amor, porque ele só tava namorando com ela. Pra conquistar o mundo do amor, ele teria que ter casado com ela, ter filhos, formar uma família, tava vários anos com ela. Eles ficaram o quê juntos? Um mês? Nem isso. Ele tinha uma história mó legal, construíram toda uma base pra ele, e aí de um episódio pro outro, né, inventaram uma história pra poder tirar ele da série. Zoado, né? Esse é o exemplo da lista dos 7 personagens aqui que eu vou falar pra vocês. Esse, obviamente, foi o primeiro dessa lista. E agora vocês vão começar a prestar atenção e falar, putz, realmente, né, mano? Ele tava indo mó bem. Do nada, em um episódio, ele acabou saindo da série. Então, se você gostou desse tema, achou diferente, se você tá gostando, se você gosta de Friends, gosta de ver mais vídeos de Friends, porque todo mês tem vídeo de Friends aqui nesse canal, já se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Não deixa pro final do vídeo, porque você vai acabar esquecendo, a gente sempre esquece. Então desce agora, já clica aqui no inscrever-se, já clica também no like pra ajudar a divulgar esse vídeo, e quando terminar, se você gostar dessa lista, divulga com outros fãs de Friends, em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, Twitter e tudo, o que você tiver disponível aí de rede social pra ajudar esse canal a chegar nos 30 mil inscritos. Estamos chegando lá e eu conto com a ajuda de vocês. Mas continuando a lista, vou dar um outro exemplo aqui pra vocês. A Katie. A Katie, ela é aquela menina que começou a namorar com o Joey, mas o Chandler se apaixonou por ela e eventualmente eles acabaram ficando juntos. Lembrou dela? Ela apareceu pela primeira vez na série quando o Chandler deu ideia nela lá no Central Perk, só que aí depois o Joey chega e descobre que eles dois já estavam namorando, e aí o Chandler começa, durante vários episódios, a alimentar uma paixão por ela, pela namorada do melhor amigo, e aquilo é muito errado. E aí ele acaba ficando com ela, mesmo ela namorando com o Joey, e aí ele e o Joey brigam muito feio, o Joey quase vai embora de casa, quase termina uma amizade de muitos anos, e aí o Chandler fica dentro de uma caixa pra provar a amizade pra ele, termina com a Cat, mas depois o Joey perdoa ele, o Chandler vai atrás da Cat, eles começam a namorar, eles ficam mó felizes. O Chandler, pra tentar agradar sexualmente a Cat, pede ajuda da Mônica, que faz aquele famoso 777 da Mônica, e mó feliz e mó história da hora pra Cat. De um episódio pro outro que acontece?
a queda. De repente, ela fez uma peça de teatro em que ela simula sexo com outro ator, o Chandler fica com ciúmes, fica inseguro, acaba achando que ela tá transando com outro ator, termina com ela, aí fica mal, depois vai pedir pra voltar e ela tá com outro cara. E do nada, uma personagem que era muito carismática, que todo mundo gostava, que o Chandler era muito feliz com ela, de repente fizeram ela lá como a vilã da história, porque por mais que depois que tinha terminado, ela acabou ficando contra o cara, lembrando muito bem uma história aí que bem famosa de Friends, mas logo que terminaram ela acabou ficando de fato com esse ator, o Chandler terminou com ela e ficou muito mal. Mano, precisava? Não tava mal bem a história dos dois, não tava mal bem, por mais que ela não aparecesse tanto. Mas ela rendeu uma quase briga de dois melhores amigos da série. Ela rendeu uma das coisas mais icônicas de Friends, que é o Seven da Mônica, que todo fã de Friends lembra muito bem dessa história, por mais que tenha assistido apenas uma vez a série até hoje. E por causa da Cat, várias coisas icônicas de Friends aconteceram pra de um episódio pro outro, o Chandler terminar com ela porque tava inseguro, e ela saiu da série. Mais uma personagem muito desperdiçada, que teve uma história muito bem construída pra chegar, mas não teve construção nenhuma na hora da sua saída e saiu em apenas um episódio. Já deu pra pegar a pegada dessa lista aqui, né? Então já vou partir pro terceiro personagem que também saiu, aparentemente porque os produtores e criadores da série estavam sem ideias nenhuma de como tirar ele de lá, que foi o Gary, o policial Gary que namorou a Phoebe. Lembrou dele? Ele também era um personagem muito simpático, muito carismático, que todo mundo gostava, e ele apareceu lá pela primeira vez quando ele perdeu o distintivo, que, mano, como é que perde o distintivo da polícia? Que irresponsável. Mas ele perdeu lá o distintivo, a Phoebe achou, começou a fingir que era policial e tal, e aí eles se conheceram, começaram a namorar, e era um relacionamento mó bonitinho, né? Ele gostava pra caramba dela, ele levou o Joe e o Chandler e o Ross pra sair lá pra uma batida policial lá, fazer uma ronda e etc. Foi mó legal, rendeu várias cenas engraçadas e era um personagem que eu gostava bastante. E o relacionamento dele com a Phoebe foi crescendo e mais uma vez, a mesma linha do gráfico. Foi criando uma história bem bacana pra ele, foi crescendo cada vez mais, ganhando mais espaço na série e chegou até a chamar a Phoebe pra morar com ele, eles foram morar juntos e aí de repente, do nada, eles acordam juntos no dia seguinte, na primeira vez que eles estão morando juntos, lá no primeiro dia. Eles estão tentando conversar ainda na cama, assim que acabaram de acordar. Um passarinho começa a piar na janela deles. Do nada, ele puxa uma arma e mata o passarinho. Mano, quem que teve essa ideia? Tudo bem, foi a Phoebe. Se fosse qualquer outra, talvez não tivesse terminado com ele por causa disso, teria brigado e tal, mas eu teria terminado, mas é a Phoebe, né, defensora dos animais, etc. Primeiro, quem que pega uma arma e do nada atira em pleno Nova York, pela janela? Sabe, só isso já seria um caos total, né? Alguém ouvir um tiro do nada. Já pensou, você tá de boa de manhã acordando, você escuta um tiro na sua rua e é um cara matando um passarinho? Já ficou estranho. Mas um personagem que ele era mó doce, mó carinhoso com a Phoebe, do nada matar um passarinho não fazia sentido nenhum, mano. Mais uma vez, Friends parece que tava sem ideias. Como é que a gente vai tirar esse personagem daqui? Já sei. Vamos fazer ele matar o passarinho, que aí a Phoebe vai ficar doida e vai terminar com ele. Mano, enfim, eu achei uma ideia muito idiota. Davam pra ter criado um negócio um pouco melhor para tirar o personagem de lá. Mas vai piorando. Como, por exemplo, no caso da Elizabeth, que é a quarta aqui dessa lista. A Elizabeth é a aluna do Ross que começou a namorar com ele. Vocês lembram? Eles tinham uma diferença de idade. Essa já dava pra prever que isso ia acontecer, porque desde que eles começaram a namorar, tinha várias piadas sobre a diferença de idade deles e tal, principalmente com Rosa. Ninguém fazia essas piadas na frente dela. Mas ela é mais uma dessas personagens que foram tendo uma história que foi crescendo, foi ganhando cada vez mais espaço e que rendeu muitas coisas engraçadas na série, como, por exemplo, a chegada do Bruce Willis, que era o pai dela. Ele namorou com a Rachel, teve várias cenas com o Ross também, e era muito engraçado. E ela foi crescendo, ganhando espaço cada vez mais, até que em um determinado episódio, que seria o episódio da queda, o Ross chama ela pra ir no teatro e quando ele vai lá, ela tá brincando de guerra de bexiga d'água. Porque por mais que ela fosse nova, desde que ela chegou na série, Friends sempre focou muito de que ela era madura, sabe? Ela era nova, tinha uma idade, né, bem abaixo do Ross, mas eles conversavam de igual para igual, eles tinham gostos parecidos, eles se davam muito bem, e ela era muito madura e conversava, e era estudiosa e tal. Do nada, Friends achou que seria engraçado, e de certa forma foi, dependendo do ângulo que a gente olha, mas achou que seria legal colocar ela brincando de bexiga d'água dentro do próprio apartamento. Porque se você brinca de guerra de bexiga d'água na rua, na praia, num sítio, no quintal, sei lá, dentro do apartamento, molhando o sofá, molhando TV, molhando um monte de eletrônico que tem lá dentro, com os vizinhos, sabe? Uma loucura, mas ok. Aí é uma coisa que até dá pra gente aceitar, porque, vamos ser sinceros, se tiver um dia bem calor e alguém me chamar pra uma guerra de bexiga d'água, eu vou.
eu vou fácil, porque deve ser muito legal, deve ser divertido e refresca. Só que o problema não tá aí, o problema é que o Ross não gostou muito disso e decidiu terminar com a Elizabeth. E que ela aceitou bem. E aí quando ele vai embora, ela aparece na janela, né, de frente pro prédio dela, quando o Ross já tá na rua, e tá com uma bexiga d'água nele, porque ele terminou com ela. Sei lá, ela tinha o quê? Uns 20 anos mais ou menos na série, sempre pareceu muito madura, mas do nada, de repente, nesse episódio, ela ficou com 11. Porque tacou uma bexiga de água no cara que terminou com ela. Não condiz com tudo que ela tinha apresentado até aquele momento. Sabe, é mais uma personagem que Friends colocou e criou uma história e deu toda uma base pra ela na série, pra de um episódio pro outro, no episódio da queda, colocarem ela como a menina mais imatura que já passou por Friends. E é assim que esses personagens ficam marcados, com a última cena que eles aparecem na série. E acabam se tornando personagens meio sem noção. Só que se a gente pegar no geral, no contexto, era uma personagem legal, interessante, inteligente e que se dava muito bem com o Ross. Mas ficou marcado por essa cena dela jogando a bexiga d'água no Ross e sendo a mais imatura de Friends. O que nos leva pro quinto nome dessa lista, Janine. Lembra dela? Janine é aquela que foi morar com o Joey quando ele estava morando sozinho. Eu não lembro exatamente que temporada que isso acontece, mas eu acho que é pela 7ª, 8ª ali, provavelmente. Porque o Chandler e a Mônica, eu acho que eles já estavam casados. E o Joey estava procurando alguém para morar com ele, colocou anúncio no jornal e veio a Janine. A Janine era uma menina que era inteligente, né? Conversava com todo mundo, gostava de todo mundo gostava dela. Ela era carismática, não era a menina mais simpática do mundo, mulher, né, no caso, mais simpática do mundo, mas ela era carismática, se dava bem com todo mundo, principalmente com o Joey, ensinava várias coisas para ele. Ele começou a amadurecer e começou a criar uma paixonite por ela, um crush ali que começou a aumentar e foi sendo alimentado ao longo dos episódios. Mais uma personagem que foi criando uma história, foi evoluindo dentro da série. Até que em um determinado ponto, o Joey, né, meio que confessa, o Joey demonstra que tá gostando dela naquele episódio do Ano Novo e ela retribui isso. E aí eles ficam juntos e o Joey fica mal feliz e é mal da hora, todo mundo fica feliz pelo Joey, fala, caramba, finalmente o Joey ficou com ela, tá querendo faz tanto tempo e tal, não sei o que da hora. E aí ela foi ganhando mais espaço na série e aí de repente, do nada, eles decidem sair com o Chandler e com a Mônica. E aí, quando eles voltam, a Janine demonstra que não gosta do Chandler e da Mônica, não gosta de sair com eles, porque eles são muito chatos, etc. E não dá pra eles saírem 2 dias seguidos. E ela se torna uma das personagens mais insuportáveis da série. E é assim que ela ficou marcada. Eu tenho certeza que assim que eu falei o nome dela, você deu uma ânsiazinha de vômito de tão chata que ela é. Só que ela não era chata até esse episódio. Ela era uma personagem ok. Não era a melhor personagem, mas também não era, tava longe de ser a pior. Mas nesse episódio ela foi muito insuportável. Como que não gosta do melhor casal de todas as séries, de todos os tempos, que é o Chandler e a Mônica? É impossível não gostar desse casal e do nada, de repente ela demonstra que não gostou deles e por causa disso teve que terminar com o Joey, deixando o Joey bem triste. Então é mais uma personagem que teve toda uma história, mas que no episódio da queda demonstrou que não era tudo aquilo. Chegando no final dessa lista, já o 6º nome, depois desse só tem mais um, é a Char. Mais uma personagem que talvez agora que eu acabei de falar o nome dela, aquela paleontóloga que trabalhou e namorou com o Oz e também chegou a namorar com o Joey, lembra dela? Provavelmente você não tem boas lembranças dessa personagem. Por quê? Por causa do episódio da queda. Mas ela chegou no final da 9ª temporada ali e era bem simpática. Vocês lembram? No comecinho, assim que ela chegou, se dava mal bem com o Oz, eles faziam piadas internas e ela ajudou ele no discurso lá que ele tinha que fazer lá em Barbados, que eles viajaram juntos, só que ela ainda tava com o Joey nessa época. O que, por sinal, nada a ver ela namorar com o Joey, mas enfim, pode acontecer, porque o Joey tinha essa atração e tal. E é mais uma personagem que foi crescendo dentro da série. E talvez ela foi a que chegou mais perto do nível Mike. Porque o Mike, ele é o 7º Friend, né? Ele também chegou do nada, mas ele ficou até o final. E a Charlie estava caminhando para isso. Ela chegou e foi ganhando espaço, foi ganhando espaço. O Ross foi começando a gostar dela, foi ganhando espaço e ela começou a namorar com o Joey. Ficou um tempão com o Joey. Aí lá em Barbados, no final da 9ª temporada, começo da 10ª, terminou com o Joey e começou a namorar com o Ross. Porque teve toda uma química e foi legal também o namoro dela com o Ross, porque ela se dava bem com ele. E os dois se davam bem juntos e tava sendo mó legal também. E aí a 10ª temporada continuou, eles continuaram se dando bem, ela foi ganhando mais espaço, mais espaço, mais espaço, até o episódio da queda. Mais uma vez, de repente, veio o episódio derradeiro. O episódio que ela decidiu apresentar o Ross para um ex dela, porque tava concorrendo a um prêmio, né, uma bolsa ali, não lembro exatamente o nome específico que eles dão na série, mas o Ross estava concorrendo a alguma coisa para fazer umas pesquisas de paleontologia e quem estava responsável por isso, para entregar essa bolsa de pesquisas, era o ex da Charlie. E ela decide apresentar os dois, e aí o ex dela demonstra que ainda gosta dela e ela retribui.
Só que isso não é o pior. Ela volta com o ex na frente do Ross. E antes de terminar com ele, mano, vocês têm noção? O que vocês fariam? Você tá namorando com uma pessoa mocota, você conhece o ex da pessoa e eles dois ficam na sua frente. E foda-se o que você tá pensando, o que você tá sentindo, dane-se os seus sentimentos. Porque eles estão voltando na frente do Ross. E colocaram o Ross como um completo idiota nessa cena, que ele fica falando que não tá se sentindo confortável e tal, que a gente vai começar a ver outras pessoas e sai. Mano, é muito desagradável, é muito desconfortável e criaram durante vários episódios uma paixão do Ross por ela pra acabar desse jeito. Mano, e aí dá um ranço, dá uma raiva, dá um sentimento ruim de repulsa pela Charlie. E é isso que ficou marcado. Não tem como a gente lembrar dela e não ter um sentimento ruim nessa lembrança. Por causa desse episódio. Só que antes disso, ela poderia também não ser a melhor personagem do mundo, mas ela fazia o Ross feliz. Ela fez o Joey feliz por um tempo, ela ajudou o Ross no discurso, ela ajudava em várias coisas. Ela era uma personagem que acrescentava bastante. Era mais uma paleontóloga para não deixar o Ross tão solto assim nessa profissão. Então era uma coisa legal. Criaram uma história legal para ela, mas mais uma vez não souberam se despedir. Mas eu guardei o pior para o final. Por quê? Porque todos os outros, acaba sendo até engraçado, se a gente não olhar com esse olhar crítico, igual eu tô fazendo aqui nesse vídeo, é até engraçado, de um certo ângulo, etc. Agora esse, eu confesso pra vocês que eu não achei engraçado e eu fiquei muito chateado com Friends, que foi a saída do David. O David, The Scientist Guy, o cientista, que namorou com a Phoebe lá na primeira temporada, se eu não me engano, né? Bem no comecinho ele apareceu. Eles ficaram juntos um tempo, ele era todo tímido, todo estrambelhado, mas não tinha como não gostar dele. Ele gostava muito da Phoebe, a Phoebe amava ele, só que eles tiveram que se despedir por causa da carreira dele, ele teve que ir lá pra Rússia pra fazer umas pesquisas. E aí ele voltou pra Nova York por uma noite, acho que na 7ª temporada ali, e eles se encontram de novo, e ele tem que ir embora de novo, e a Phoebe fica arrasada, chora pra caramba, fala que nunca parou de pensar nele, que ainda ama ele, só que ela não usa essas palavras, mas deixa isso no ar, porque eles não querem falar que se amam, já que eles vão ter que se despedir. E aí tem toda uma história bonita de várias temporadas, mais de 7 anos depois eles se encontraram. E aí lá na 9ª temporada eles até se encontram de novo, mas a Phoebe tá começando a namorar com o Mike, né? E aí tem todo aquele negócio, aí ela acaba escolhendo ficar com o Mike em vez de ficar com o David, etc. E até aí, ok, sabe? Ok, por quê? Porque eu amo o Mike. Eu amo o David, eu acho muito legal a Phoebe com o David, e eu acho que se eles terminassem juntos eu não ia achar ruim. Mas eu gosto ainda mais da Phoebe com o Mike, porque, né, o Homem-Formiga, ele é muito engraçado. Só que, se o David tivesse terminado aí, nessa hora que a Phoebe tava começando a ficar com o Mike, ok, tá ok, sabe? Despede do personagem, não precisava trazer ele de volta. Só que eles trouxeram. Trazem ele lá no final da 9ª temporada, um pouquinho antes da viagem pra Barbados, e aí eles decidem ir, e o David fala que vai pedir a mão da Phoebe em casamento. E ok, até então a gente começa a acreditar que isso vai acontecer, né? Só que aí, no comecinho da 10ª temporada, quem que volta? O Mike. E aí o Mike volta bem na hora do pedido e volta com a Phoebe na frente do David. E, mano, colocam o David como o cara mais idiota, estúpido e humilhado da série. Só que ele se humilha, sabe? Ele tá ali com a Phoebe, o ex da Phoebe chega, que já não tem um relacionamento bom entre eles dois, por causa da treta que eles tiveram na 9ª temporada, quando a Phoebe tava começando a namorar com o Mike, eles já, né, não se bateram muito bem. Só que ele não só deixa a Phoebe conversar com o Mike durante o pedido de casamento dele, como ele sai do lugar dele na mesa pro Mike sentar e, tipo, deixa os dois conversarem, e aí os dois voltam, e aí ele tem que voltar de Barbados sozinho. Gastou dinheiro com a passagem, gastou dinheiro com a hospedagem, gastou dinheiro com o anel de casamento pra sair totalmente humilhado e como um dos maiores idiotas de Friends por causa dessa cena. Mano, o David merecia um final muito melhor do que esse. Eu fiquei bem chateado com a série, porque ele era um ótimo personagem, muito engraçado, muito carismático, muito fofinho, muito simpático, e não merecia esse final, definitivamente. Deveria ter saído, ou deveria ter terminado com a Phoebe, mas se não era pros dois terminarem juntos, que tivesse ficado lá, sabe, em Minsk mesmo, e não tivesse voltado mais. Trazer ele de volta só pra se despedir dele desse jeito foi muita mancada da série. Essa é a lista, mano. Perceberam como Friends tiram os personagens de uma forma muito bizarra? Eles não sabem se despedir de alguns personagens secundários ali. Eu não sei se era por questão contratual, eu não sei se ela achava engraçado fazer isso. Eu sei que, né, é desconfortável alguns aí e acaba deixando no fim uma lembrança ruim de um personagem que teve, sim, uma história muito bem construída e muito legal na série.
antes do episódio da queda. E eu queria saber de vocês concordam comigo, mano? Vocês achavam estranho também essas saídas ou é coisa da minha cabeça? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Se tiver algum outro personagem também que eu esqueci de falar nessa lista, mas que saiu de uma forma meio bizarra, deixa aqui também. Teve outros personagens que saíram também, mas que tiveram uma construção melhor na saída. Ou que saíram de forma bizarra, mas é um personagem que a gente nunca gostou, como o Paolo, por exemplo. Eu duvido que tenha alguém que gostava do Paolo. Né? O Joshua. Mano, o Joshua foi horrível. Ele era um personagem muito bosta e que foi diretamente responsável pela pior fase da Rachel em Friends, que foi essa época que ela estava apaixonada por ele. Então, ele saiu foi um favor que a série fez pra gente. Mas esse personagem que eu falei da lista, eu realmente fiquei chateado, apesar da maioria das cenas ali, né, por ser uma série de comédia, eu acabei achando engraçado. Eu quero saber a opinião de vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com todo mundo, de se inscrever no canal clicando nessa bolinha aqui. Curte o vídeo também antes de sair. E vem nesse lado aqui, vai lá assistir outros vídeos também, tem outras listas, tem outros vídeos bem legais pra você assistir desse lado. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu!